No estilo japonês, a história mostra um jovem que se esforça para conseguir uma promoção no trabalho. Literalmente, ele busca clientes que aceitam as condições do chefe, com muita determinação. No entanto, justamente quando ele fecha o contrato da sua carreira, um ladrão está fugindo com a arma do policial, que é bastante inútil, para falar a verdade. Ele consegue alcançá-lo, no entanto, não consegue tirar a arma dele. Numa briga, a arma dispara e acerta justamente quem você imagina. Exatamente no futuro próspero do protagonista, que aqui morre na hora. Enquanto isso, segue falando da festa que queria fazer com sua grande notícia. Mas então uma voz divina o alcança, dizendo que diante da injustiça ele terá a chance de reencarnar. Em um mundo semelhante à Terra, mas com feras, criaturas e magia, jogue e ganhe diariamente na OneWing. Aproveite centenas de jogos e bônus de boas-vindas de $440 americanos e 70 rodadas grátis. em um mundo semelhante à Terra, mas com feras, criaturas e magia. Algo que para o jovem, agora com a skin, serve para qualquer jogo. Ele só acredita ao ver com os próprios olhos um grande dragão. E ver que agora ele possui um quadro de estatísticas visíveis que o destacam como curandeiro. Geralmente ligado à profissão considerada mais fraca, aos que estão sempre atrás. Isso não o incomoda muito, pois não tem magia nem vontade de enfrentar criaturas perigosas. Por isso, ele chega à primeira cidade, mas está sem identificação e dinheiro para entrar. Ele resolve usar sua habilidade de negociante da vida passada, e consegue convencer o guarda, que acaba chamando essa garota com uma armadura de elite chamada Lumina. Ao saber que ele é curandeiro, ela o deixa entrar e o convida para o grupo exclusivo. Mas antes ele cruza com aventureiros de cara feia, com quem prefere não bancar o confiante. E ele segue para o grupo. Lá, usando a desculpa de que é um caipira que não entende muito das regras do lugar, ele consegue obter não só o título oficial de curandeiro, mas também uma identificação. Tudo isso fingindo ser um pouco ignorante por vir do interior, algo que funciona. Até Lumina, muito respeitada, sente pena dele por não entender seu trabalho de curandeiro. E lhe dá várias opções. Uma é estudar fazendo empréstimos, estudar e trabalhar, ou apenas estudar. Sua magia é o estilo espartano. Algo que surpreende as garotas, já que com a experiência de sua vida anterior, ele escolhe treinar até que seu corpo. E é que desde o primeiro momento, Tipo começa a entender sua magia, exigindo de seu corpo quando fica sem energia. Mas vendo pequenas mudanças com o passar dos dias, já que percebe que Lumina pagou sua hospedagem por mais de uma semana. Assim, ele adquire sua primeira habilidade de curandeiro, que pode ser bem remunerada. Então, assim como em sua vida anterior, ele precisa conseguir clientes. No entanto, ele encontra primeiro os aventureiros, que no final acabam não sendo tão podres assim. Nesse momento, alguns amigos e companheiros chegam destruídos após uma missão, sem poderem ir ao hospital, já que pelo mesmo respeito que esses curandeiros têm neste mundo, a cura acabou virando um negócio. E a maioria é corrupta, com preços exagerados. Vendo a situação, o prota decide ao menos mudar algo e curar os feridos. Porém, ele fica nervoso e não concentra sua magia, perdendo mais pontos. E embora consiga salvar a maioria, com o último ferido, ele perde completamente seu poder, até desmaiar. Algo pelo qual obviamente não o culpam, já que ele fez o que pôde, mas ele se sente muito mal, então decide melhorar sua resistência custe o que custar. Por isso, ele vai ao Grêmio de Aventureiros, onde tudo é novo e é visto como um estranho. Felizmente, Nanaela, responsável pelo local, o trata bem e consegue registrá-lo como aventureiro. Rank H, o mais baixo. Mas o protagonista no modo negociador propõe um trabalho diferente. Graças à escassez de curandeiros, ele pode se encarregar de curar os aventureiros que treinam, recebendo um pagamento moderado. Ele também quer aprender sobre combate, assunto que a garota precisa discutir com o responsável, que acaba sendo esse cara, que na aparência parece muito agressivo, mas depois de sentir a motivação do protagonista, decide que é uma boa opção. Recebendo uma moeda de prata por dia, o prota aprimora seu feitiço na semana seguinte, para não falhar tantas tentativas ao salvar pessoas, concentrando-se ao máximo junto com a companhia mestres, quem é a empregada, e que está interessada no prota. Ela até diz que se ele conseguir se tornar um bom curandeiro, ela lhe dará um encontro. Não brinque comigo, chega o dia de treinar e trabalhar. Como o Brod começa uma rotina que, para o azar do prota, é só o aquecimento e o faz sofrer a tarde toda. Mesmo assim, ele persiste e entende que, ao evitar usar a cura em si, como diz Brod, aumentará sua resistência. Demais. E se ele quer viajar para salvar pessoas, também precisa saber se defender.
Chef percebe que suas intenções são bastante sinceras, principalmente quando um grupo de feridos chega desconfiado pela má fama dos curandeiros. Mas o Prota atende todos, sem pedir nada em troca. Isso também é meio bobo, vamos cobrar. Como agiu tão bem, Brody decide presentear ele com estadia e comida. Desde que cura os novatos, formando um bom vínculo entre esses dois e reconhecendo que se houvesse mais curandeiros como ele, o mundo seria menos lixo. Basicamente a questão é que não. Por isso ele vai evitar submetê-lo a um mês de treinamento duro, até que ele não consiga aguentar nem o próprio corpo. Algo que, em parte, era o que ele procurava. Então ele toma um bom banho sem saber o que fazer, já que suas roupas estão sujas. Por isso, mantendo o equilíbrio de gênero, aparece Nanaela para cuidar disso, porque ela é muito boa com a lavanderia. O protagonista agradece e parte, aproveitando a boa comida. No entanto, na hora de dormir, fica complicado para ele, então ele usa um pouco mais de tempo para canalizar sua energia e no dia seguinte estar preparado. Primeiro, ele encontra seu chefe lobisomem, que parece muito gentil. No entanto, ele sugere que experimente a substância X, que parece tão repugnante quanto os bons shakes australianos, mas que pode lhe dar alguns atributos importantes para treinar melhor. Então, com suas 2 bolas e sofrendo bastante, ele consegue beber o elixir que o faz chorar. Mas enquanto sente o poder correndo em suas veias, é assim que o treinamento continua, sem descanso, e onde até mesmo Brody começa a criar carinho por seu novo aprendiz, que tem uma determinação assustadora. É justamente aqui que surge um humanoide em busca de cura, algo que o protagonista faz sem hesitar, surpreendendo a todos, já que clínicas geralmente não curam quem não é humano. Para Lucille isso não importa, ganhando o carinho dessa raça, mesmo ficando exausto. Enquanto isso, ele percebe que os outros o observam e decide investigar o que está acontecendo. E descobre que Brody e os aventureiros o vigiam para evitar sua fuga. Graças a ele, nenhum aventureiro precisa morrer ou trabalhar ferido. O protagonista afirma que cumprirá o contrato de 1 mês e pede que não haja desconfiança, acalmando a situação. O protagonista diz que o treinamento continua até cumprir o tempo dele, quando ele terá que sair do grupo para conseguir mais dinheiro e pagar os impostos como curandeiro. No entanto, Brody entrega uma bolsa com moedas para 1 ano inteiro, em troca de que ele fique treinando, mas acima de tudo, ajudando todos os feridos. O protagonista aceita sem motivo para recusar e Brody é quem mais comemora, inclusive entregando um livro de feitiçaria ao seu pupilo e tornando o treinamento ainda mais difícil. Então, o protagonista, com a ajuda da podridão, decide se esforçar mais para acertar pelo menos uma vez em seu mestre. No dia seguinte, dão-lhe alguns dias de descanso. Para quem é viciado em trabalho, isso é estranho. Brody então o envia ao açougueiro local, que inicialmente não mostra para ele, algo que realmente ajude ele, ao menos quanto à comida. Porém, nessa cozinha aparecem todo tipo de criatura, e conhecer seus pontos fracos é essencial. Um aventureiro com medo de matar criaturas não tem futuro, então precisa abrir bichos e tirar as tripas. No entanto, é algo estressante no final do dia. Então Nana, ao vê-lo assim, decide que o melhor é que ele descanse e o leva para ler um pouco. Ela o mima muito e o ajuda a entender mais sobre este mundo, mostrando a distribuição das cidades. E como o lugar em que ele está é o único onde é proibida a escravidão de semi-humanos. Importante. É assim que o protagonista continua trabalhando e fazendo tarefas pelos próximos 6 meses, e onde as pessoas que ele salvou ficam cada vez mais poderosas, assim como o próprio protagonista. O físico dele mudou tanto que nem as roupas servem mais, então Nanaela o acompanha para comprar novas. Situação patrocinada por Brody. Eles passam a tarde juntos, até que Luciel ouve um grito. E após investigar rapidamente, ele se depara com Mônica dos curandeiros coberta de sangue. O protagonista a resgata e leva para sua estalagem para testar sua nova habilidade contra doenças. Então a garota reage contando a eles que provavelmente isso foi causado pelos próprios curandeiros. A garota protestava porque sua amiga foi a uma dessas clínicas. E como ela não tinha dinheiro para pagar, a venderam como escrava. Tudo isso em outra cidade para que fosse legal. O protagonista sente muita raiva ao conhecer o abusador e curandeiro Botakuli. Ainda assim, ele não pode fazer mais do que dar abrigo à garota e começar a planejar o que vai fazer daqui pra frente. Isso sim, algumas semanas depois, o bandido que atacou a garota é capturado. 2 meses depois, a maioria dos melhores guerreiros ficou gravemente ferida, acalmando as coisas. O protagonista vai ao local com muitos feridos graves e começa a trabalhar. Mesmo precisando de uma poção para resistência, ele continua, até que ele acaba curando todos, alguns em um estado tão grave que acabam morrendo. Embora dessa vez ele tenha dado o seu melhor, ainda assim fez a promessa de continuar melhorando. E já no dia em que completa 1 ano desde que chegou a este mundo, suas estatísticas avançadas em cura e físicas
tornam o grupo menos dependente do seu poder. Então é hora de mudar de rumo, dessa vez para aprender feitiços mais avançados e continuar evoluindo. Como curandeiro com livros em outras cidades, despedindo-se de Brod por toda a pouca ajuda e pela amizade que construíram, e onde o Prota vive uma nova aventura. No entanto, ao se apresentar para a renovação de sua licença como curandeiro, ele acaba tendo estatísticas muito altas para o seu nível atual, como ele não conseguiu enganar as pessoas e tirar muito dinheiro delas. Ele não tem dinheiro para pagar os impostos de um ranking tão alto. Por isso, mais uma vez, Brod aparece do nada para quitar suas dívidas. Em troca, ele pede que passe mais um ano com os aventureiros. E como é sua melhor opção, ele decide aceitar. O caso é que ele volta para sua estalagem. No entanto, isso é importante por causa do que o espera. Já que depois de um grande jantar, onde toda a substância X é para ele se diverte com os aventureiros. Mas tem alguns desentendimentos. As garotas percebem que até mesmo os guerreiros mais fortes o protegem, algo que no dia seguinte será necessário. O curandeiro Botaculi está perdendo muitos clientes e deve investigar o motivo, chegando até o Grêmio, onde usando sua prepotência tenta fazer com que o protagonista trabalhe para ele. No entanto, ele não aceita, revelando: não só os preços pelos seus serviços são exagerados, como também o tratamento de escravos que ele dá àqueles que não podem pagar é desumano. Descobrindo que ele sempre usa magia forte desnecessariamente só para cobrar mais. Aceitando, é claro, que ele deve ser um curandeiro muito experiente para usar esse tipo de magia. Ainda assim, ele declara guerra ao Careca e envia seus guerreiros. O protagonista também tem aliados, então o gordo foge, mas pode enviar mais capangas depois. Agora ele muda o treinamento do protagonista para focar em torná-lo um guerreiro capaz de se defender, com um dobro de trabalho pesado, tanto com o corpo a corpo quanto com o uso intenso de armas. E o pior é que parece que ele gosta disso, como um verdadeiro masoquista. Seu carisma faz com que a guilda fique cheia de novatos querendo treinar, enquanto Lúcio o faz experimentar uma grande variedade de armas. Sem saber que Botaculi nesse momento está enviando uma carta para a guilda de cura para que o protagonista, devido aos preços altos, ou seja, mentira e habilidade, foi enviado para uma área mais central, o que provavelmente vai levar um ano para ser efetivo, mas será obrigatório para o protagonista, após 6 meses de trabalho normal. A igreja envia uma carta ao protagonista avisando que em 6 meses ele será transferido para outra área, como o plano do Careca sob a ordem da própria igreja. Brod percebe que o inimigo conseguiu o que queria, então só resta aceitar. Eles querem usar melhor a habilidade do protagonista, que fica mais forte com a substância X e melhora muito seus atributos. Na verdade, todos melhoraram por causa da Lutiel. Como agradecimento, eles permitem que o caçador, com muitos contatos na igreja, faça um pacto de não ferir Lutiel enquanto ela estiver lá. Nesses 6 meses, o protagonista vive bem, evolui e se aproxima de sua nova missão. Como último pedido, resta honrar os mortos que não pôde salvar. Enquanto isso, ele promete voltar com mais conhecimento e, acima de tudo, derrubar o sistema corrupto da cura, já que no fundo ele se sente mais um aventureiro do que um curandeiro, e deixando Mônica, que foi sua protegida, em muito boas mãos. No entanto, Brot revela que há 2 garotas ouvindo tudo e lhes dá espaço para que possam se despedir. Um pouco de melodrama, agradecendo o que fizeram uns pelos outros, quase às lágrimas, guardando para o dia seguinte. No dia seguinte, o protagonista sente o carinho da guilda e se dispõe a voltar caso precisem dele em qualquer situação. Todos o apoiam em seu novo caminho, principalmente Brot, que conhece seu potencial. Ele lhe dá um presente, tipo o bolso do Doraemon e um pouco de dinheiro, e vai embora em meio às lágrimas. Pelo menos ele não viajará sozinho, pois terá aventureiros como escolta até a cidade. No entanto, ainda com muita tristeza na alma, ele pede que também o acompanhem até a guilda. Então o curandeiro entra com guarda-costas. Ainda assim, não tinha muito a temer. Apesar dos olhares estranhos, a responsável e o chefe são muito gentis. Além disso, eles conhecem Brot, então mesmo depois de mostrar seu caráter, vão trazer para ele toda a substância X que precisar. Mas o fedor, esse todo mundo sente. Aqui, mais confortável, ele se despede dos companheiros sentindo solidão. Mesmo assim, ele vai à sede do Grêmio dos Curandeiros, que é enorme, e conversa com as responsáveis. Devido ao novo cargo, um sacerdote é designado para guiá-lo nas instalações, e mostrando a ele pela primeira vez o transporte por portais. Antes de tratar do importante, ele conhece Lumina, sua primeira garota, que animada o convida ao quarto quando puder. Primeiro, ele tem reunião com o sacerdote, ao qual, usando a empatia do protagonista, ele explica o que realmente aconteceu com o curandeiro, que ele mentiu na carta. Mesmo sem poder decidir, ele só vai refletir sobre isso. Ele mostra a ele seu novo cargo de exorcista da elite na igreja.
Por isso, ele vai receber a quantia ridícula de 20 moedas de ouro por mês, uma fortuna. Sem hesitar, ele aceita ao encontrar Lumina, que percebe sua transformação e força, já sabendo desde o início que ele era especial. Ela admite que no novo trabalho ele cuidará de várias bestas de diferentes tipos e níveis, com a vantagem de poder ficar com qualquer tesouro encontrado. No dia seguinte, ele se reúne com o sacerdote e o novo companheiro que dará o tutorial. Basicamente, não sem antes avisá-lo de que agora está lhe dando a habilidade de se transportar. Mas de jeito nenhum ele pode trazer criaturas das ruínas, ou será severamente castigado. Eles entram no local sob a igreja e explicam como funciona o feitiço de limpeza. Ele só dá um exemplo, deixa com o novo traje e espada e some dali. Então o protagonista se vira, já que embora tenha medo das criaturas, consegue usar sua magia. Parece que mesmo matando bestas, o nível 1 dele não aumenta, só os atributos. Então, depois de experimentar as maneiras de usar sua magia, como por exemplo com a espada, ele faz uma pausa para almoçar com o grande companheiro, a substância. E depois termina visitando e limpando vários níveis do lugar, onde inclusive encontra os esqueletos que consegue subjugar. Apesar de seu companheiro já considerá-lo perdido pela demora. Ele o leva à loja do palácio, onde está a simpática moça chamada Kettle. Ela trocará objetos dos inimigos por moedas, que você usará para melhorar seu equipamento, onde achar livros novos e exóticos, embora sejam bastante caros. E embora seu primeiro dia tenha sido muito superior ao de qualquer novato, ele terá que trabalhar mais de meio ano para adquirir novos conhecimentos. Então, por enquanto, ele se dedica a escolher armas, encontrando-as a preços muito bons, tanto as espadas quanto as lanças, já que a maioria dos curandeiros simplesmente usa magia, e só isso. Por isso, ele aproveita a promoção e se equipa muito bem, traçando o objetivo de comprar um dos livros que possa ser útil para ele. No segundo dia, ele usa a empunhadura dupla. Além disso, como ele pode usar magia nelas, tudo fica fácil para o protagonista. Com o tempo, ele enfrenta inimigos, zumbis mais avançados e armadilhas, sempre encontrando soluções. Avançando devagar, mas firme, após estudar o caminho, até encontrar uma porta que parece ser de um chefe. Então, por precaução, primeiro ele se prepara com seus companheiros e no dia seguinte, já pronto, decide iniciar a batalha, encontrando primeiro um monte de inimigos que não seriam problema para sua magia. No entanto, nesta área ela está bloqueada e sua salvação é a espada, então depois de suar sangue ele consegue vencê-los. Entendendo por que ele é o exorcista que chegou mais longe? Como a maioria dos companheiros usa só magia, ele quer pegar seus objetos. Agora surge o verdadeiro chefe, um espectro que exige mais estratégia do protagonista devido à sua inteligência. Mas da mesma forma, sua espada e arco são vantagens que em certo momento permitem que ele se saia muito bem contra seu inimigo até derrotá-lo. A surpresa está no fato de que, ao trocar seus itens, a comerciante se surpreende com a qualidade deles, ganhando uma quantidade incrível de moedas, mas também encontrando relíquias do espectro tão valiosas que acaba se dando muito bem. Uma reunião com a própria santidade dos curandeiros, para a qual esses objetos são pautas, são importantes e causam ótima impressão do protagonista. Usando sua inteligência, consegue uma bolsa mágica para guardar mais objetos. Enquanto isso, a garota percebe o quão habilidoso o cara é, e então ela lhe entrega sua recompensa. Junto com alguns livros muito importantes, no entanto, Lumina exagera ao dizer que expôs demais sua vida. E vendo que Lucila está precisando de um treinamento e está procurando um lugar, decide convidá-lo para treinar com seu grupo exclusivo de guerreiras. Mesmo sendo curandeiro, ela o respeita e oferece um treinamento ainda mais intenso, no qual ele percebe que muito do que aprendeu com Brod já está ficando bastante obsoleto. De fato, em um momento ele tem que lutar contra Lumina e percebe que sua forma de usar as armas está muito ruim. Além disso, ela logo acha seus pontos fracos, mas o protagonista nunca desiste só para quando desmaia. Devo dizer que suas novas companheiras não confiavam muito em você, mas após verem seu esforço, agora pensam diferente. Mesmo em lutas em equipe, as garotas ao lado dele costumam vencer. Normal? Agora ele está mais pronto para seguir no labirinto? E mesmo com alguns problemas, ele acaba chegando até o próximo chefe de nível 200, que deve ser igual ao primeiro. O espectro de um dos sacerdotes que perderam a vida aqui, no labirinto. Algo desperta a curiosidade e ele se aproxima das guerreiras, aprendendo melhor a usar o espaço e as armas. Pronto para enfrentar o inimigo, que acaba sendo muito fácil, do qual recupera os objetos importantes, descobrindo o que queria. Segundo a santidade, esse labirinto surgiu há mais de meio século, forçando os sacerdotes a enfrentar bestas. Muitos ficaram pelo caminho, mas conseguiram selá-lo e impedir que as criaturas chegassem às cidades.
Atualmente, com as Casas dos Bons Guerreiros, os curandeiros são responsáveis por purificar as criaturas como o protagonista. E justamente sua santidade diz a Luciel que ele pode ter a chance de acabar com essa maldição se conseguir chegar ao final do labirinto. Algo que ele aceita em troca de receber um equipamento melhor e uma armadura com a qual possa combater os mortos-vivos. E claro, eles aceitam. Primeiro, ele procura bastante da substância X, e a mais desagradável. Então o chefe se encarrega, mas pede para que ele trabalhe para a Guilda dos Aventureiros, como fez há algum tempo. Algo que ele não pode aceitar, já que com o que faz agora, sua agenda está cheia, mas decide dedicar seu tempo livre para curar alguns feridos. Basta olharem para ele e já o chamam de ganancioso. Então o anão o defende dizendo que essa é sua única opção de ter um curandeiro honesto. E se não aguentam, é melhor que vão embora. Então todos se comportam. Por fim, o protagonista aceita curá-los mediante pagamento. Uma luta intensa. O que ele não esperava era que seus aventureiros, por suas façanhas, virassem grandes fãs. Mudando o apelido que ele não gostava, de curandeiro masoquista, para o incrível novo nome, São Rarito. Algo que ele não pode controlar. Então ele só volta para a igreja para se equipar um pouco, já que pretende entrar no labirinto por vários dias sem voltar. Algo que pode ser perigoso, mas nem a garota e seu jeito conseguem detê-lo. Isso sim, pelo menos ela aproveita para lhe dar sua nova armadura e um travesseiro mágico com o qual ele pode descansar plenamente, além de pegar um barril da substância X. Mas aqui seu fã-clube aproveita para informá-lo das últimas novidades sobre Brod e seu treinamento extremo. Ou, o que aconteceu com o cozinheiro. Mas o que realmente mais o impacta é que duas das recepcionistas estão prestes a se casar. E apesar de nunca ter sido capaz de fazer nada com elas, isso o entristece, mas ele decide lutar e após semanas derrota o chefe do nível 30, levando tantas moedas que Caitlyn lhe diz para investir em poções que sejam úteis para ele. Mesmo assim, ele não acredita que alguém tão jovem tenha tanto poder e faça tantas coisas. E ao perguntar um pouco, descobre seus antecedentes com a substância X. Por isso, ele o leva diante da santidade para que ela esclareça o que é a substância, pois ela sabe. É um elemento sólido com muitos benefícios, mas por que é tão difícil de produzir? Ela descobriu como obter um resíduo líquido muito cheiroso e de baixa qualidade, que pode conseguir para ele. Mais informações. O protagonista está tranquilo por enquanto, mas Carol demonstra pena ao obter os dados, e é o protagonista. Ao ler as instruções, descobre que seu líquido traz muitos benefícios para a força e eficácia, mas que alimenta os 3 desejos humanos, o desejo de comer, o desejo de dormir. Porém, sacrificando o mais necessário como o desejo sexual. Explicando por que ele nunca consegue ficar com mulheres e sempre as deixa passar. O objetivo dele é completar o labirinto rapidamente e garantir um futuro estável com uma boa namorada. Avança sem dificuldades do nível 31 em diante, conhecendo novas bestas. Porém, antes do chefe do nível 40 percebe que algo está errado. Primeiro, ele vai ao Grêmio dos Aventureiros buscar ajuda, mas ele encontra essa garota muito preocupada e também suas velhas amigas Nanaela e Mônica. Situações que ele deve adiar para curar muitos feridos, mas claro, mostrando uma melhora em seus feitiços que agora pode usar repetidamente. E em uma grande área, o problema é que ele acaba ficando bastante exausto. E antes de falar com suas amigas, acontece que a garota está em busca de ajuda nos bairros pobres onde ela mora. Então, toda a equipe decide ir junto. O anão que serve como guarda-costas ou não, porque ele é inútil. Minutos depois, quando o protagonista vai curar todo mundo, um cara meio morto consegue feri-lo inconscientemente, dando ao protagonista uma dose de lembranças traumáticas. Isso o faz se esforçar mais e mostrar seu poder ao salvar todos. Antes do ressentimento, ele ensina ao povo suas desvantagens como comunidade e como mudar salvando-as. Então, agora elas podem contar com suas amigas que, para sua sorte, não são as que vão se casar. Além disso, sempre enviaram cartinhas picantes ao protagonista que nunca chegaram, porque o anão não faz nada direito. Ele resolve passar 3 dias com as garotas em um plano inesperado, mais romântico para ele do que para elas, mas que para elas já é suficiente. Algo que o recarrega bastante para o que o espera. E depois de receber todos os pedidos de desculpa da comunidade de antes, ele visita Lumina, que o ajuda a treinar um pouco, e onde ele percebe que a maneira de improvisar que Luciel tem em batalha melhorou muito, respondendo a qualquer situação e onde ela também está mais confiante. Ao lado dele, sendo mais informal e corando facilmente, algo que o impotente não vai compreender bem. Só se sente pronto para o nível 40, isso sim, depois de 6 meses de treino intenso. Além de todo o armamento, ele recebe uma carta de Lumina que deixa para depois. O chefe do nível 40 é um velho cavaleiro muito poderoso,
e o prota tem dificuldade a usar a empunhadura dupla. Após muitos ferimentos, braços destruídos e quase morrer, ele percebe que seu único ponto fraco é a cabeça. Após uma semana, ele o leva como troféu. No entanto, acontece o inesperado. A porta de volta não funciona e a comida que lhe resta é bem escassa. Mesmo assim, é sua única opção, seguir em frente. E ele consegue se virar pelo caminho com a ajuda do cheiro da substância X. Mas, no último instante, ele está mais do que preocupado, já que precisa enfrentar o chefe do nível 50 sem nenhuma provisão. Enquanto isso, várias semanas se passam na cidade e as pessoas já começam a sentir falta do seu curandeiro de confiança. Prota usa o último livro que achou para aprender um novo feitiço de contenção. E assim, ele enfrenta um chefe aparentemente mais difícil que os outros, apesar de sua forma humanoide. Por isso, perde muita vida e magia, recuperando-as apenas com poucas poções, então aposta tudo. Tudo em um só feitiço que felizmente funciona. Antes de vencê-lo, ele vê algo de sua antiga vida e percebe que só lutou esse tempo todo contra humanos que se perderam neste labirinto e se transformam em espíritos. Porém, antes de fugir com a recompensa, uma nova porta se abre. E como é a única saída, ele chega a uma sala totalmente diferente de todas que já viu, onde encontra um dragão celestial aparentemente possuído. Então o protagonista usa o último resquício de seu poder para purificá-lo e acaba conseguindo o impossível por pouco. E quando ele acorda, a criatura lhe dá a opção de levar todo o ouro como recompensa por tê-lo salvado. Mas o protagonista quer saber por que está ali e o que ocorre. Aqui eles omitem muita coisa e só mostram o dragão dando proteção ao protagonista ao notar seu desinteresse por dinheiro, dando a ele várias habilidades. Enquanto desaparece, deixando apenas alguns ossos, enquanto o labirinto é destruído como eles queriam. Lá fora está complicado, pois apesar de Carol estar feliz matando ao vê-lo, há uma revolução acontecendo. Todos que conhecem e gostam dele acham que a igreja o sequestrou. Até seu mestre e antigos amigos aparecem. Tudo se acalma e ele faz uma boa refeição após o ocorrido. Ele até tenta medir forças com o protagonista, mas continua se surpreendendo ao perceber que ainda tem muito de aprender. Infelizmente, ele não tem muito tempo para conversar. Então chega a despedida, onde o protagonista reconhece o quanto sente falta do seu povo, enviando também cartas para possíveis esposas, que agora ao menos o consideram mais. E é isso. Agora Luciel vai até a Santidade para contar tudo o que aconteceu e parte do que omitiram antes, já que o dragão contou para ele que ele e seus 5 irmãos estão presos nesse tipo de labirinto, abaixo. A profecia prevê que em 40 anos nascerá o novo rei demônio. Então sua missão é ajudar a libertar essas criaturas. Mesmo assim, ele não entende porque seu nível segue em 1, e é que segundo os estudos recentes sobre a substância X, ela faz com que o usuário não consiga subir de nível, o que é uma péssima notícia para o prota, mas pelo menos é a desculpa que ele precisava para parar de tomar essa porcaria. Além disso, a Santidade, ao ver suas façanhas, decide conceder-lhe o título máximo de sacerdote. Agora, com o poder sobre os outros curandeiros, isso lhe dá a oportunidade de mudar as regras, que os governaram por tantos anos e que lhes deram essa má fama. Mesmo com resistência dos discípulos, ele mudará a igreja para que as injustiças que ele presenciou desde que chegou a este mundo não continuem acontecendo, para que as pessoas tenham uma vida boa e possam ser felizes como ele, nos deixando assim. Com esse final bastante alegre e bem fechado para essa série que, ao que parece, não vai ter continuação. Não se sabe de nada, mas também não parece muito necessário. Anime leve e divertido para um domingo. Espero que tenham gostado e lembrem dos 1000 likes. Vou continuar com os isekais apelões. Até o próximo resumo. Como disse meu pai, eu os abandono.